Boa noite a todos e a todas. Acho que a gente pode começar. Se o pessoal começar a entrar, a gente vai aprovando, autorizando aqui o acesso. Então, eu me chamo Marina, sou arqueóloga na empresa Gaia Consultoria em Arqueologia e também no Centro Arqueológico da UNOESC, que fica em Joaçaba. E hoje a gente está realizando, né, a segunda conferência de Arqueologia da Serra Catarinense, com foco, né, nos professores e nos servidores do município de São Joaquim. A primeira edição ela aconteceu em 2018 no município de Lages, onde a gente contou, né, com o apoio da Fundação Cultural de Lages. E a organização, né, desse encontro, ele se dá por causa da construção, né, por causa do licenciamento ambiental de 2 empreendimentos hidrelétricos de pequeno porte, que estão previstos, né? Um já está em andamento a construção e o outro está previsto para o município de São Joaquim. Um na localidade do Bentinho e o outro na Chapada Bonita. Então, então a gente, né, se organizou para, em função da pandemia, a gente optou por fazer, né, de forma online, e também a gente até tentou fazer essa atividade presencial, mas em função do calendário, né, de vocês e dos agendamentos dos espaços, né, de São Joaquim, a gente não conseguiu efetivar, né, de forma presencial. Então, a nossa proposta, né, é trazer um diálogo sobre arqueologia para as escolas, né, principalmente, né, focando nos professores do município de São Joaquim. Então, eu queria agradecer, né, quem está aqui presente e também agradecer aos nossos apoiadores, que é a Prefeitura de São Joaquim, a Secretaria Municipal de Educação, de Cultura e Desporto do município, o Departamento Municipal de Cultura, as escolas onde a gente está desenvolvendo, né, atividades de educação patrimonial, a Escola Maria Aparecida Nunes, que fica na comunidade São Sebastião do Arvoredo, e também a Escola Otávio Antunes de Souza, que fica na Bentim. E também agradecer ao Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina, da UNO Chapecó, o Centro Arqueológico e o Museu de Arqueologia da UNOESC, e as empresas, né, que fazem parte desses empreendimentos, que é a Alto Braço Energia e a Antoninha Energia. Então, aqui está os rostos de quem vai apresentar hoje, né? Eu não vou apresentar cada uma, eu vou deixar aqui no momento de fala de cada uma que se apresente, né? E, e é isso. Então, vamos começar. Teu microfone está desligado, Thaís. Esqueci um detalhe. Boa noite a todos e todas. Eu sou Thaís, eu sou arqueóloga, minha formação é arqueóloga e trabalho com licenciamento ambiental há uns 3 anos. E agora faço parte da equipe da Gaia, consultoria em arqueologia. Eu vou iniciar com vocês apresentando um pouco sobre o que é arqueologia, quais são os conceitos e quais são as sub-áreas da arqueologia. Tem diversas, mas eu vou apresentar algumas principais que sempre circulam entre a gente. Então, a arqueologia ela é o estudo que compreende os vestígios deixados pelos seres humanos. Para cada arqueólogo, às vezes, ele tem uma percepção diferente de definição de arqueologia. Mas, de um modo tradicional, a gente considera que a arqueologia o objeto de estudo da arqueologia são as coisas deixadas pelos seres humanos, o que a gente denomina como cultura material, tanto em subsuperfície, no solo, ou até mesmo deixada em superfície. Falando agora das sub-áreas da arqueologia, dentro da arqueologia tem 2 principais vertentes que a gente discute muito, dialoga, que a primeira é a pré-colonial, ela vai estudar, ela compreende o período anterior ao sistema capitalista, onde não havia escrita, onde não tinha o Estado formado em si, e a gente compreende, então, como é que as sociedades viviam naquela época, seja o seu modo de vida, os instrumentos lísticos, como eram feitos, de que forma, e eram feitos de pedra, de madeira ou de ossos, as cerâmicas produzidas para eles também, o que comiam, o que deixavam de comer,
e a sua linguagem, né, que na época era através de pintura ou gravuras rupestres deixados em abrigos sob rochas. E aqui nas fotos, as duas primeiras são pontas de flechas e um colar de contas, e aqui embaixo é um painel de gravura rupestre, só exemplificando o que seria o estudo. Depois temos a arqueologia histórica, ela vai estudar os processos históricos que impactaram a sociedade, principalmente a parte da expansão europeia, que seria o colonialismo, e como se formou o sistema capitalista, mas o enfoque da arqueologia histórica, ela vai mudando aos poucos, né, conforme a gente vai compreendendo todo o processo de formação da sociedade. Então, a partir de 1980, ela começa a abrir espaço, não só para focar somente na indústrias, Revolução Industrial, etc., mas sim compreender, recuperar o passado das pessoas que eram marginalizadas e esquecidas. E aí a gente vai falar dos grupos de escravizados, escravos, as vítimas de ditaduras e os grupos indígenas. Aqui embaixo, na primeira foto, a gente tem um caminho, né, que é o caminho dos tropeiros. Esses muros de taipa, tanto a primeira quanto a segunda foto, referem-se aos muros de taipa. Esses muros de taipa são designados aos tropeiros, tá? É um processo histórico também. Esses muros eram feitos para delimitar tanto o território, quanto para deixar um canal de comunicação por onde eles passavam. E a terceira foto é uma igreja histórica também de pedra. Depois temos a arqueologia subaquática, ela faz a mesma função que a gente faz no solo, mas na água. Então, ela compreende também o estudo econômico, social e simbólico, né, que também são interações humanas, né, também, só que ficam submersos aqui no ambiente aquático. Na primeira foto é um mergulhador, um arqueólogo escavando, realizando a escavação também, coletando dados. A segunda é o monumento, também, que se depararam embaixo d'água. E aqui um exemplo, só para ilustrar, temos aqui na nossa cidade onde a gente reside, em Rio Grande, tem sobre o navio Altair, ele naufragou em junho de 76, devido a uma tempestade. Era um navio que carregava 3,4 toneladas de trigo, e todos os tripulantes que estavam a bordo teriam sido resgatados. E isso aqui virou um ponto turístico hoje aqui na cidade. E o último é só um barco naufragado, em que o mergulhador está indo verificar, coletar. Aqui dentro também fica muitos artefatos, pode encontrar humanos também, vestígios que utilizavam no navio, roupa, mesa, qualquer coisa que tivesse ficado, que tivesse sobrevivido, a gente também faz o estudo. Depois temos a arqueologia ou zooarqueologia. Ela vai estudar os estudos, ela vai compreender os vestígios faunísticos que são presentes em sítios arqueológicos. O importante viés da zooarqueologia é fazer essa reconstituição das paisagens pretéritas e como era distribuído, né, a distribuição animal. E nisso a gente faz com que a gente compreende como é que era o relacionamento ser humano com os animais. E a gente também pode compreender até que ponto uma espécie existiu e qual foi a evolução da próxima. E demonstra as mudanças, principalmente a dieta do grupo, ao longo do tempo, que eles foram tirando, subtraindo ou alterando a comida ou substituindo por alguma coisa. Aqui são as fotos também de o que a gente encontra, são conchas, são mariscos e pedaços de animais também. E aqui é a forma de coletagem que a gente vai separando, osso por osso, identificando, a gente separa todos os tipos de animais, e depois faz a identificação, se possível, identificar que tipo de animal se encontrava, então, no sítio arqueológico. Depois tem a arqueobotânica ou paleoetnobotânico. Essa compreende o estudo dos vestígios botânicos de plantas, que são encontrados também em sítios arqueológicos. A finalidade dela também é compreender como é que os humanos utilizavam as suas plantas. Então, eles usavam para diversos fins, para alimentação, combustível, construção de abrigos, defumação.
como cozinhar os alimentos, a queima da cerâmica também, onde ficam vestígios de alimento, e como se deu, então, a origem da agricultura e a domesticação de plantas. E aí, como a gente tem exemplo, o milho, o feijão e a abóbora. Aqui é uma foto no microscópio, que mostra o amido, que ele é um micro vestígios que ficam, geralmente, a gente sempre encontra em artefatos de cerâmica ou até mesmo na pedra, ou ainda a gente pode encontrar na parte da arcada dentária de esqueleto. Tá? E a segunda foto é só uma ilustração, que era uma plantação de milho. Depois temos a bioarqueologia. A bioarqueologia ela vai compreender, então, os esqueletos encontrados em sítio arqueológico. Essa ela aborda bem mais coisas, né? A intenção da bioarqueologia é dar uma informação completa de biocultural. Então, a gente vai compreender a doença, alguma patologia que teve existente com o ser humano, os traumas, se teve morte violenta ou por alguma doença infecciosa, a sua atividade física, o uso de desgaste da arcada dentária deles também, a sua dieta, como eu havia falado antes, alguns vestígios de alimento ficam na arcada dentária, então a gente consegue diagnosticar que tipo de dieta o ser humano vivia, e a história demográfica de como os indivíduos e populações passaram a constituir, então, a parte biológica e de populações passadas. Então, aqui, primeiro, foto, a gente tem a Luzia, que foi encontrada mais ou menos 11 mil anos atrás. Foi encontrada na região da Lagoa Santa, em Minas Gerais, em 75. É considerado o esqueleto mais antigo do Brasil. E foi através de uma missão francesa, na época recém a arqueologia estava se consolidando aqui no Brasil, foi encontrada, então, pela ANET. A segunda, a gente pode encontrar os esqueletos de várias formas, seja uma escavação comum ou em urnas funerárias, que aqui dentro, né, geralmente é um sepultamento secundário, eles desenterram e depois colocariam, então, dentro da urna funerária. E aqui uma foto de escavação, mostrei aqui, só ilustrei 2 tipos de forma que a gente pode encontrar, uma urna funerária ou através de uma escavação. Então, agora a gente vai passar a compreender o contexto regional e arqueológico da Serra Catarinense. Aqui é uma foto do sítio Ubirici, Santa Catarina, e com painel de gravura rupestre. Então, a gente vai iniciar com o grupo Caçadores e Coletores. Nesse período, a gente vai falar, então, o surgimento da humanidade. Eram grupos que viviam de caça, pesca e de todos os recursos que a natureza fornecia, semente, frutos, tubérculos. Nesse período foram desenvolvidas ferramentas líticas como faca, arpões, machado, flechas e arcos. Neste período eles eram nômades, tá? Mas também passaram a compreender o fogo e então dominaram. Viviam geralmente em cavernas e as pinturas rupestres eram voltadas para a caça e mulheres. Nesse grupo de caçadores-coletores, a gente pode citar 3 tradições de ferramentas líticas, que é a Umbu, a tradição Maitá e a tradição Bituruna. A primeira foto corresponde à tradição Humaitá, e a segunda, então, a tradição Umbu. Elas têm uma leve diferença assim, aqui tu pode ver que é um pouco mais de lasca, e a segunda foto já começa a elaboração de flecha, umas pontas pontiagudas. Depois, então, a gente passa para uma outra fase, que é os grupos ceramistas horticultores. Neste período, o que acontece com uma ruptura no meio ambiente, então a fauna e a flora começam a modificar, algumas espécies estão extintas, plantas também, então começa a mudar, acontece uma transição de ambiente. Nisso, então, eles são obrigados, não se veem obrigados, mas eles começam a explorar locais, então passam a instalar à margem de rios, e aí iniciam o processo de domesticação de animais e agricultura, fazem a estocagem de alimentos e começam a produzir cerâmicas, principalmente para alimentos também. Nesse período, eles viviam em grupos de médio a 5 a 15 pessoas por aí, e então retornam ao processo de sedentarização. Nesse grupo, a gente pode citar 2 grupos indígenas, que é o G meridional, que corresponde a uma tradição Itararé-Taquara, e o grupo Tupi-Guarani. Essa foto aqui é só uma ilustragem
de como, então, seriam essa vivência nesse período. A primeira foto aqui é a cerâmica Itararé Taquara, né, os desenhos delas, de como elas, no caso, fariam. A segunda é uma cerâmica Tupi-Guarani. A terceira é uma reconstituição da cerâmica também Tupi-Guarani, então a gente faz a reconstituição e começa a desenhar e formar o que a gente tem dentro da cerâmica, quais são as peças que nós temos. E a terceira, então, seria uma ilustração também de uma casa subterrânea, tá? Geralmente pelo grupo de meridional que eles faziam. Só para complementar, né, essa casa subterrânea que a Thaís mencionou, né, a gente costuma chamar também de estrutura subterrânea, porque em alguns lugares, né, da região sul, onde elas aparecem, né, a gente já identificou que elas não tinham utilidade, né, só como casas. Então, algumas ocorrências dessas, né, serviam para condicionar alguns alimentos. Então, aí, né, surge, então, esse termo, né, de estrutura subterrânea. Aqui eu vou apresentar os sítios arqueológicos presentes em São Joaquim e nos municípios limítrofes. Aqui, sítio pré-colonial, sítio histórico é 0 para todos os municípios. E sítio pré-colonial nós temos para Anita Garibaldi, para Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Campo Belo do Sul, Correia Pinto, acho que é, né? Lages, Auxílio Costas e Painel. Já no município Joaquim tem 3 históricos, né, e 17 pré-colonial. São José do Cerrito 1, colonial 18, Urubici 40 pré-colonial e Irupema 0, não consta. E um adendo aqui, que os 2 sítios, um sítio histórico encontrado em São Joaquim foi a Chapada Bonita, e um sítio pré-colonial foi o sítio Ramado, que foi registrado pela nossa empresa, pela Gaia. Aqui eu vou explicar um exemplo de sítio que a gente pode encontrar na Serra Catarinense. Aqui é o sítio Ubireci, os paredão de rochas. Aqui nota-se as gravuras rupestres. A segunda é uma gravura que representa a figura humana, também em Ubireci. E a terceira, só para ilustrar o que seria um abrigo sob rochas, né, que também é onde ficam. O abrigo para a caverna ela tem uma leve diferença. Os abrigos têm uma cavidade, a abertura da sua entrada seria maior que a sua profundidade. E aqui seria, então, algum painel, aqui está o arqueólogo, analisando bem que na entrada tem umas gravuras rupestres. E a terceira é só para ilustrar, que é a foto da Serra da Capivara. Neste aqui eu queria chamar a atenção, porque no estado de Santa Catarina, na verdade, não encontramos ainda, não há registros de pinturas rupestres feitas com pigmentos. O que a gente, como no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Nordeste, tem. O que se tem somente em Santa Catarina são paredões com gravura rupestre, que é feito de raspagem, né, que a gente vai raspando os blocos de rocha e vai desenhando uma figura. Geralmente são geométricas. Bom, agora eu vou falar um pouquinho, né, sobre o licenciamento ambiental, focando, né, na arqueologia, na participação do IFAM, que é o órgão que nos fiscaliza, né. O IFAM, né, é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, a gente tem 3 tipos de licenças ambientais, né? Então, quando vão construir um empreendimento, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, a gente precisa, né, fazer estudos ambientais para ver a viabilidade desse empreendimento e ver quais danos esse empreendimento vai causar sobre o solo, sobre as comunidades, sobre os animais, sobre as plantas, sobre tudo, né? Então, a primeira licença que existe, né, nesse processo é a licença prévia, onde tem todos esses estudos preliminares. Então, dessa licença prévia, a gente tem a participação, né, do IFAM junto com os órgãos ambientais.
Então, por exemplo, né, no caso de uma usina hidrelétrica, de uma CGH, que é Central Geradora Hidrelétrica, que seriam essas usinas, né, de pequeno porte, inicialmente, antes de tudo, precisa que biólogos, engenheiros florestais, engenheiros ambientais, sanitaristas, elaborem, né, projetos de pesquisa para estudar aquela região e identificar essa viabilidade. Então, nessa licença prévia, nós já somos também, né, contatados para fazer esses estudos iniciais, para identificar se tem algum sítio arqueológico ou não, se esse sítio vai ser impactado, né, com a construção do empreendimento. Então, depois, a gente tem a licença de instalação, que a partir do momento que esses pesquisadores, né, esses profissionais, eles vão na área, identificam quais são os danos, né, que a obra vai causar, eles encaminham, então, né, os relatórios dessas pesquisas. Inicialmente, lá na licença prévia, eles encaminhavam os projetos, como, por exemplo, o estudo ambiental simplificado, o EAS. Então, nesse estudo, eles pontuam tudo que vai ser atingido na licença de instalação, antes do empreendedor, né, receber essa autorização para instalar o empreendimento. Eles constatam, né, tudo que precisa fazer para evitar esses danos, então, né. E aí, a licença de operação, que é quando todo o processo de licenciamento está ok, e o empreendedor ele vai receber essa autorização do órgão ambiental, né, para operar o empreendimento dele, que já está instalado, né, a partir da licença anterior. Então, no caso do IFAM, né, que é o órgão que nos fiscaliza, eles classificam os empreendimentos a partir de 4 níveis de impacto. Então, o primeiro seria o impacto de nível 1, que é aquele que, de acordo com eles, não tem tanto impacto, né, sobre o solo. Então, dentro da instrução normativa 01 de 2015, que é a que a gente utiliza, né, para embasar nossas pesquisas, tem uma lista de empreendimentos que precisam de licenciamento e que não precisam. E aí todos essa lista, né, esses tipos de empreendimentos, eles são categorizados a partir desses níveis de impacto. Então, por exemplo, um empreendimento que é classificado como nível 1 poderia ser um loteamento que tenha área até, no máximo, né, 6 hectares. Ou agora empreendimentos que estão associados, né, à questão de energia, como usinas hidrelétricas, seriam empreendimentos que já foram licenciados e que estão sendo ampliados dentro de uma área já licenciada. E também, né, poderia ser de infraestrutura urbana, áreas de destinação de resíduos sólidos, lixões, estações de tratamento e transbordo. Aqui a gente trouxe só alguns, só para exemplificar, né, os tipos desses empreendimentos, porque essa lista ela é enorme, né? Então, no caso aqui do nível 1, o empreendedor ele não precisa fazer uma pesquisa arqueológica. Se ele vai construir ali um loteamento de até 6 hectares, ele não vai precisar fazer um estudo prévio. Ele vai assinar só um termo dizendo que, se durante a construção do empreendimento ele encontrar algum material diferente, algum objeto arqueológico, ele vai comunicar, né, o órgão competente de que ele encontrou esse objeto. Então, para o nível 2, é também de baixa e média interferência sobre o solo. Então, aí a gente vai ter exemplos, né, de ampliação de pista de aeroporto, em áreas que não foram licenciadas ainda, empreendimentos associados à agropecuária, como implantação de armazéns, silos, ferrovias, infraestrutura urbana, como implantação de edifícios, conjuntos habitacionais, indústrias, centros comerciais, centros educacionais, hospitais, enfim, uma série de empreendimentos, né? Então, nesses empreendimentos que são nível 2, por exemplo, no nível 1, a gente tinha os loteamentos até 6 hectares. Então, acima de 6 hectares, esses empreendimentos são classificados como nível 2.
Então, o órgão, ele solicita um acompanhamento arqueológico, que também é chamado de monitoramento. Então, o empreendedor, ele recebe a licença de instalação e um arqueólogo precisa ficar acompanhando a obra, vendo se vai aparecer algum vestígio, né, arqueológico ou não. Depois a gente tem os empreendimentos que são classificados como nível 3, que é de média e alta interferência. Então, nesses, né, se encaixa essas usinas hidrelétricas que nós estamos trabalhando aí na região de São Joaquim, né? Então, usinas hidrelétricas como UHE, PCH e CGH é enquadrado nesse nível 13 e precisa desses estudos, que aí é o projeto de avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico. O que é isso, né? Nesse projeto, os profissionais eles fazem o que a gente chama de prospecção de superfície e de subsuperfície. Então, eles caminham, que é uma ilustração, eles caminham em toda a área do empreendimento, como nessa primeira imagem, observando a paisagem, observando os geoindicadores arqueológicos, que a gente chama, que seriam elementos que estão na paisagem que nos trazem informações de que possivelmente poderia ter tido uma ocupação, né, do período pré-colonial ali naquela região. Como, por exemplo, quando a gente observa lugares que tem muita araucária, que tem bastante aí na região, lugares que tem afloramentos rochosos na beira do rio, é um lugar de potencialidade, né, para obter matéria-prima para confeccionar artefatos líticos, áreas com butiá. Então, tudo isso, né, seriam indicadores que nos ajudam a identificar os sítios arqueológicos durante as pesquisas. Então, isso seria a prospecção de superfície. Já a prospecção de subsuperfície é que durante esse caminhamento em toda a área do empreendimento, a gente abre, né, sondagens, poços testes, igual essa imagem aqui, com essa ferramenta, que é a cavadeira boca de lobo, que a gente chama. Abre esses poços testes com profundidade de aproximadamente 1 metro para identificar, para ver se tem algum objeto arqueológico ou não. Então, aqui é mais uma sequência de fotos, né, de como fica essa sondagem na primeira imagem. Durante esse trabalho, né, a gente preenche fichas, analisa o solo, tudo com o intuito, né, de registrar todo esse procedimento para depois encaminhar as informações para o órgão competente. E aí, por fim, a gente tem, então, os empreendimentos de nível 4, que são aqueles de médio e alto impacto sobre o solo, e, geralmente, eles estão associados a linhas de transmissão, né, ou parques eólicos. Tem outros também, mas eles normalmente não têm, a gente não tem a precisão de onde eles vão ser instalados. Então, no caso de uma linha de transmissão, né, a gente sabe qual a gente sabe, por exemplo, que a linha vai ter, sei lá, 50 torres, 50 postes, né, de energia. A gente sabe aonde ela vai passar, mas a gente não sabe aonde esses postes vão ser instalados. Então, como essa localização ela pode alterar, o órgão pede, então, um projeto preliminar, que seria só de caminhamento. Aqui, essa imagem não representa um projeto desses, que é o projeto de avaliação de potencial de impacto ao patrimônio arqueológico, né, mas é só para ilustrar essa atividade, que seria, então, né, o caminhamento em toda a área, sem precisar fazer aquelas sondagens que a gente estava mostrando. Então, aqui, né, agora eu vou falar um pouquinho sobre o sítio arqueológico Ramada, que está localizado, né, no município de São Joaquim. Então, esse sítio, ele está na região da localidade do Bentinho, não sei se algum de vocês conhece, e ele fica na margem direita do rio Antoninha, que passa lá na região. Então, aqui dá para vocês verem nesse círculo, né?
ele está bem na beira do rio, ele está numa baixa encosta, como a gente chama, ou seja, ele está num lugar que pode inundar, né, e pode trazer, vamos supor que o rio, ele aumente o nível, né, pode acontecer de outros objetos virem parar aqui em função desse aumento do nível do rio. Então, nesse local, né, quando a gente fez a pesquisa, esse empreendimento ele já está em instalação. Quando a gente foi fazer o levantamento de campo, que seria, né, aquela prospecção de superfície, subsuperfície, quando a gente foi fazer esse estudo, a gente chegou na área e o empreendimento ele já estava em processo de instalação, o que, na verdade, não deveria ter acontecido. Então, quando a gente chegou, a gente fez o trabalho como a metodologia manda, né? A gente seguiu os mesmos protocolos e acabou encontrando, né, esse sítio arqueológico. Então, esse sítio, ele é um sítio do período pré-colonial, né, onde tem vestígios desses grupos, que são vestígios que poderiam ser líticos e cerâmicos. Nessa ocasião, são só objetos líticos. Então, aqui nessa pesquisa de prospecção, a gente encontrou 4 artefatos. Então, a gente vê uma depressão nessa rocha, isso é um lítico, a gente vê uma depressão que provavelmente seja um quebra-coquinho, mas essas depressões também poderiam ser para fazer fogo. Então, encontramos esse artefato. Aqui também nós encontramos, que é um raspador, a gente chama também de lesma, em função do formato que esse objeto tem. Então, os raspadores, nessa dimensão, né, que ele, querendo ou não, ele é grande. Então, esses raspadores, geralmente, são para preparar a madeira, né? Então, os grupos pré-coloniais usavam esse tipo de artefato para preparar a madeira para trabalhar. A gente encontra também, que não é o caso desse sítio, né, mas a gente encontra também esses raspadores menores. Nesse caso, né, seria para trabalhar com pele de animais. E nesse mesmo local, né, nós encontramos 5 estruturas de taipas, que é algo bem comum, né, no município aí de vocês. Imagino que todos conheçam, né, esse tipo de estrutura, porque tem por tudo que é lugar. Então, esse trabalho, né, ele tá, não vou dizer que ele está na etapa inicial, mas a gente não fez ainda o resgate desse sítio, a gente só fez o levantamento inicial. Então, agora o órgão competente nos solicitou um resgate desse sítio, né, onde a gente vai abrir quadrículas e ver se a gente identifica, né, outros objetos para conseguir interpretar melhor esse sítio. E interessante que a gente fez um levantamento, né, um mapeamento de outros sítios da região, tem outros empreendimentos, né, no município de São Joaquim, como a PCH Antoninha, a PCH Malacara e a PCH São Mateus, e juntando todos esses empreendimentos, num raio de 4 quilômetros a 18 quilômetros em linha reta desse lugar aqui do sítio Ramada, a gente tem mais 10 sítios que são semelhantes, né, a esse que nós encontramos. Então, acho que só que nesses, né, aí a gente evidencia, então, alguns artefatos de cerâmica e algumas estruturas subterrâneas, como a Thaís falou lá no início da apresentação. Então, agora eu convido a Eliane para falar um pouquinho para a gente sobre o sítio Chapada Bonita. Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Eu me chamo Eliane, sou natural de Rio Grande. Eu sou formada em arqueologia pela Universidade Federal de Rio Grande, FURG. Estou cursando licenciatura em Educação Física pela Universidade Federal de Pelotas. E atualmente eu estou atuando como arqueóloga na Gaia, consultoria em arqueologia.
E, então, eu vou falar um pouco sobre o sítio Chapada Bonita 2. O sítio Chapada Bonita 2 está inserido nas proximidades do Rio São Mateus, na localidade da Chapada Bonita, na cidade de São Joaquim. Então, esse sítio ele foi identificado no ano de 2018, durante as prospecções realizadas prospecções arqueológicas realizadas, né, que consiste num levantamento de campo inicial na área do empreendimento CGH Chapada Bonita. No ano de 2018, durante a realização dos trabalhos de campo, nós da equipe da Gaia identificamos um conjunto de 3 muros de pedra na região. Esses muros de pedras na região são aí mais conhecido como taipas, e também localizamos uma fundação de uma fazenda. E conforme a legislação do IPHAN, as ruínas antigas que estão em uma área de interesse arqueológico histórico e que tem cerca de 100 anos por aí, eles são considerados como sítios arqueológicos históricos. Pode passar. Então, o sítio da Chapada Bonita está localizado numa área de terreno plano, entre baixa e média encosta. O que isso significa? Significa que ele fica próximo a uma área que pode sofrer com a inundação do rio São Mateus. Então, no entorno da área do sítio, o relevo apresenta média e alta declividade. Então, o terreno atualmente é caracterizado por pastagens de gado, né, de bovinos e equinos. Aqui a foto da localização do sítio, dá para ver o ali. E pode passar para a próxima. Depois que a gente realizou o levantamento inicial, registrando as estruturas, fazendo os registros fotográficos, a gente encaminhou um relatório de pesquisa para o IPHAN, que é o órgão, né? E o IPHAN não liberou a licença de instalação da usina de forma imediata. E por conta de que o sítio está na área diretamente afetada do empreendimento. Isso significa que o sítio será totalmente impactado com a construção da usina, né? E como não havia uma possibilidade de alterar a localização da usina, o IPHAN acabou solicitando o resgate no sítio. E fizemos o resgate e a educação patrimonial da cidade. Pode. Então, no mês de outubro desse ano, a gente iniciou as atividades de campo, onde a gente realizou as escavações na área do sítio e também fizemos um levantamento sistemático e detalhado das estruturas de muro de taipa. As escavações consistiram em abertura de sondagens, quadrículas e também uma trincheira. E desta forma, foi possível observar as camadas estratigráficas do sítio, que alcançaram quase toda a sua totalidade cascalho, né? E foi em torno entre 40 e 60 centímetros de profundidade. Além dessa análise, resgatamos diversos fragmentos arqueológicos históricos que podem dizer muito sobre a família que habitou nesse local muito tempo atrás. Então, durante a escavação, encaminhamento no sítio, nós identificamos e resgatamos um total de 264 peças, que estão divididas em diversas tipologias, como vidro, seixo, louças, materiais construtivos, ossos de animais, né? Cerâmicas históricas e plástico. No final do resgate, nós transportamos essas peças em caixas e transportamos por conta para diminuir o risco de degradação das peças, né, dos materiais não serem identificados. Então, ao chegar na sede da empresa aqui em Rio Grande, a gente deu início no processo de higienização e curadoria dos materiais. Pode ir. No primeiro momento, esses materiais eles passaram por uma limpeza a seco, no que consiste em retirar o excesso de sedimento de cada peça. No segundo momento, na segunda etapa, a gente fizemos uma higienização com água, né,
Mas no caso de materiais mais frágeis, como metais e alguns ossos, optamos por não higienizar com água. No caso dos metais, a gente fez a higienização a seco e usamos álcool isopropílico, um álcool propício para isso, e esse álcool não contém água. Então, após todo o processo de higienização, esses materiais foram expostos em uma bancada, no qual eles receberam eles secaram naturalmente sem nenhum tipo de exposição solar. Desses 264 materiais, 113 foram vidros, fragmentos de vidros, das diversas formas possíveis, como a gente pode observar nas fotos. Então, a gente encontrou bolinhas de gude, vidros de medicação de animais, fundos de garrafa, gargalo, e entre tantos outros fragmentos que podem compor esses materiais. Também resgatamos 121 fragmentos de louças, onde a maioria delas são louças brancas sem decoração nenhuma. Mas algumas dessas peças, elas apresentaram decoração, como pintadas à mão, faixas e frisos, carimbadas, decoração com relevo, e algumas delas a gente conseguiu identificar, como essa da foto, que é uma xícara, alguns pires também, pratos e fragmentos de porcelana. Então, durante o processo de análise das louças, a gente acabou, em algumas no fundo, a gente identificamos o carimbo de fabricação. Então, algumas delas tá muito ruim de identificar, porém, essa da imagem a gente conseguiu identificar a fábrica. Para fazer essa identificação, a gente consultou um manual de uma revista do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, onde nesse manual tem uma publicação que consta uma lista de carimbos. E através daí a gente conseguiu identificar o carimbo da fábrica IRFM de São Paulo. E essa fábrica teve a sua produção entre os anos de 1927 e 1937, e com essa identificação nos fez pensar que parte dos materiais que a gente encontrou, que a gente resgatou, pode estar associado a essas décadas de 1927 a 1937. Pode passar. Também a gente coletou materiais construtivos, como tijolos de telhas, também pregos, placa de veículo. A gente encontrou essa placa que é de lajes. Também identificamos ossos de animais, de bovinos e equinos, o dente, aqui na primeira foto. E também o restante dos ossos que a gente encontrou ossos longos e curtos de procedência de animais. Também identificamos uma presilha de chupeta de criança em metal e plástico, 3 cerâmicas históricas e seixos. Esses seixos podem nos dar pistas de que o leito do rio ele passava de um local para o outro, quando se insere hoje há milhares de anos atrás. A gente ainda está em processo de finalização de análise desses materiais, e após findando esse processo, esses materiais eles vão ser encaminhados e armazenados no Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina, na C1 de Chapecó. Então, eu termino minha fala agora, muito obrigada, e eu passo a minha fala para a Elisa agora. Boa noite, muito obrigada. Meu nome é Elisa, vai ficar mais fácil. Eu tenho formação em Ciências Biológicas e atualmente eu sou estagiária do Centro Arqueológico da Unesc. Eu vou contar um pouquinho, então, dessa minha experiência no Centro Arqueológico. Já vai completar 1 ano. Então, sobre o que a gente faz no Centro Arqueológico.
como que esses artefatos chegam até a instituição. No caso da UNAESC, os artefatos eles chegam via endosso, né, institucional. Esse endosso ele é uma documentação que garante o acesso da universidade a essas peças arqueológicas achadas em campo, né? Então, a UNAESC, ela pode ter essas peças arqueológicas na instituição para conservação e preservação. E por doação também esse material ele pode chegar. Então, por incrível que pareça, um trabalhador rural ele pode estar roçando, né, no terreno e achar essa peça arqueológica e saber que aquela peça ela tem uma importância, né, reconhecer aquela peça, pode vir reconhecer aquela peça, né, e saber que ela tem importância e pode chegar para as instituições via doação. Então, como que a gente faz esse processo de curadoria? Com a chegada do material, a gente separa esses artefatos arqueológicos, vendo o conteúdo do material, se ele é uma cerâmica, se ele é um lítico, se é louça, se ele é um vestígio biológico, osso, dente, semente, e a gente confere, né, vocês podem ver ali a caixa, a gente confere o que tem dentro da caixa, confere bem certinho nas fichas aqui na segunda imagem, para ver se bate com o número de peças que tem nesse acervo e se está tudo certinho com o conteúdo, né, do acervo. Então, no processo inicial, a gente tem a higienização do material. A gente pode optar fazer ou não fazer o procedimento de limpeza, né? Por que optar fazer e não fazer? Às vezes, no procedimento de limpeza, a gente pode retirar algum vestígio, alguma evidência arqueológica da peça, né? E o que olhar, então, nesse primeiro momento, o que olhar na peça? Aqui a gente tem um fragmento de cerâmica, essas marcas mais escuras são marcas de queima. Então, a gente se sabe a utilização dela, que muito provavelmente ela era utilizada na fogueira, para manipulação de alimentos, né? E aqui nessa segunda imagem, a gente pode ver aqui marcas de retirada, que a gente chama essa peça de núcleo. E aqui, onde tem essas marcas mais fundas, são marcas de retirada, que eles usavam, então, que a gente chama de lascas, e essas lascas eles usavam como utensílio de corte, né? Para manipular alimentos, para cortar carne, e entre outras funcionalidades. Na curadoria das peças, então, onde eu estava mostrando para vocês é onde as peças chegam e a gente coloca elas direto na reserva técnica. Para a gente mexer com essas peças, a gente leva elas para o laboratório do centro, né? E lá a gente pesa, mede, faz registro fotográfico e se cria, então, uma ficha de catalogação dentro do centro, né? A gente embala, condiciona certinho as peças, né, para nenhum vestígio se perder, e a gente dá um destino para essas peças, né? Ou elas voltam para a reserva técnica para ficar armazenadas e preservadas, ou elas vão para a exposição no museu. Então, no acondicionamento na reserva técnica, o material ele fica salvaguardado. E também não é só uma sala que a gente tem esses materiais guardados, né? Essa sala ela é toda preparada, o ambiente dela é todo preparado para que o material se preserve, não se deteriore nenhum vestígio, né? E a gente controla a umidade, a gente está sempre fazendo limpeza para que as caixas não mofem, né? E não acabem danificando o material. A organização da reserva, então, a gente tem ela organizada por empreendimento,
por sítios arqueológicos da região, que se futuramente se tenha estudos, né, tem a possibilidade do pesquisador ir lá estudar o empreendimento, o sítio arqueológico daquela região. Só para complementar também, né, existe uma normativa, na verdade não é uma normativa, uma portaria do IPHAN que regulamenta, né, essas instituições, esses espaços, e até as medidas dessas estantes, elas têm que cumprir com um padrão específico, né? Então, por isso que a Elisa diz, né? Não é só uma sala com várias caixas, tem que ter um padrão, né? Tem que ter um sistema para que fique de acordo, né, com essa portaria do órgão competente. Até a entrada nessa sala, ela é restrita, né? Só quem trabalha lá para que não se perca nada desse material, né? Então, só quem trabalha no centro pode entrar na sala e manipular o material. Então, no laboratório de arqueologia, que a gente faz todos os procedimentos de análise, a gente conta, então, com equipamentos excelentes, com microscópios que a gente tem a oportunidade de ver o material mais de perto, se analisar o fragmento com mais detalhes, né? Que eu amo de paixão essa parte. A gente passa o dia inteiro brincando nesses microscópios. Então, aqui, nessa imagem, a gente tem uma lupa, que aqui na bandeja, a gente tem o vestígio macroscópico e microscópico. O vestígio macroscópico é a peça, é o que está ali na bandeja, e o que está ali embaixo na lupa. A lupa, por mais que ela tenha um aumento, ela vai dar um aumento macroscópico, que a gente ainda consegue, se tem a visualização da peça a olho nu. Mas ela dá a possibilidade de um pequeno aumento, né, para a gente ver detalhes, como aqui nessa peça, nessa louça, que a gente só via a coloração azul dela. E a partir do momento que a gente colocou ela na lupa, a gente conseguiu ver esses detalhes em dourados, que não fica muito aparente a gente pegando a peça na mão e vendo ela, né? No caso das cerâmicas, que são essas 3 imagens aqui, essas 2 do meio a gente consegue ver as decorações, né, os detalhes das decorações, e a gente consegue até ver o tempero dessa cerâmica. O tempero que eu digo é o que eles usaram para misturar na massa, no barro, para essa cerâmica ficar encorpada. E tem aqui em cima, não sei se eu consigo mostrar, esse pontinho aqui é um sedimento. Então a gente consegue ver sedimento, a gente consegue ver com o que essa cerâmica ela foi preparada. E no caso das pinturas, né, das pigmentações, a gente também consegue ver com mais detalhes o grafismo, né, das cerâmicas. A microscopia, agora eu vou falar um pouco da parte da microscopia. A gente consegue, a Thaís falou, né, dos restos de vegetais, e a gente consegue ver isso principalmente nos líticos. Nas cerâmicas já é um pouquinho complicado, porque infelizmente, a gente tem que perder um pouco do material para fazer essas análises. E em um dos líticos, que a gente estava curioso para saber se aquele lítico ele era usado para essa função, eu tive que fazer uma pequena raspagem na peça para soltar um pouco do sedimento, e eu consegui colocar na lâmina e preparar essa lâmina para ver se tinha vestígio orgânico, né? Então, esse vestígio orgânico, ele pode aparecer nas vasilhas e cerâmicas e nos líticos, principalmente nos maceradores. E aqui a gente... Volta só um pouquinho lá, Marina. Essa aqui, aqui embaixo, nessa foto esquerda,
Nesses pontinhos pretos a gente vê o sedimento acumulado, e aqui no meio a gente suspeita que seja um fragmento vegetal. Então, o que vê? É necessário que a pessoa que está visualizando tenha um conhecimento de microscopia para identificar as estruturas, principalmente as estruturas celulares, para se ter certeza de que é um vestígio, um microvestígio orgânico naquela peça. E o que se mantém? Como se mantém? A gente sabe que matéria orgânica apodrece, né? Então, como que se tem registro desses vestígios? Com um ambiente totalmente controlado, né? Principalmente aqui, eu trouxe um estudo que eu achei num artigo, que é de 1996, e por mais que a gente está falando da região, aqui é em Minas Gerais, é no Vale do Peroaçu, que eles fizeram uma escavação num abrigo rochoso, e eles acharam cestas que eles chamaram de silos. Essas cestas, elas eram confeccionadas com palha e palha de milho, e eles acharam vestígios, assim, inteiros, totalmente conservados. Por quê? Porque nesses abrigos rochosos, geralmente não tem, e por ele estar enterrado, ele não teve influência de oxigênio, né? Que o oxigênio, ele oxida e o material, ele se perde, ele se degrada, né? E aqui ele se manteve justamente para ele estar preservado no abrigo rochoso e estar enterrado. E aqui eles acharam várias espigas de milho, nesse canto à esquerda. Acharam fragmentos de mandioca, acharam aqui embaixo coquinho, né? E aqui, por último, é o milho na espiga. E o que eles fizeram? Eles fizeram análise do grão de milho que eles acharam e compararam com espécies de hoje, né? E nesse estudo serviu de base para se ter uma noção de como foi o primeiro contato da agricultura, que até hoje a gente é uma coisa que se renova, né? Que evolui. O interessante da Elisa ter colaborado, né, com esse estudo de caso é porque na região de São Joaquim e no entorno, né, Lages, São José do Cerrito, Urubici, a gente tem vários registros dessas estruturas que são os abrigos rochosos, né? Então, possivelmente, a gente não tenha estudos tão aprofundados assim, como esse caso, né, de Minas Gerais, em função das instituições que não têm uma pesquisa, né, focada para esses municípios, né, da região serrana de Santa Catarina, mas seriam possibilidades, né, de pesquisas que normalmente são desenvolvidas mais no âmbito acadêmico, né, dentro das universidades, do que dentro das empresas em si de arqueologia. E agora falando um pouquinho do nosso espaço final, né, do destino final de algumas peças que estão no centro, que a gente recebeu e que a gente já estudou, já pesquisou, já fez um monte de análise em cima. A UNOESC, então, ela tem um espaço, cedeu um espaço para a construção do Museu de Arqueologia, que está vinculado ao nosso centro, né? O nosso centro, ele conta com o espaço do museu, laboratório e uma sala de patrimônio de educação patrimonial e educação ambiental. E muito em breve a gente vai abrir, a gente está no processo final, então, da exposição e de tudo que tem para colocar lá ainda. E em breve, muito em breve, a gente vai abrir para visitação e aguardamos.
Muito obrigada. Bom, então eu retorno a falar. O tópico de agora a gente vai falar um pouco sobre as propostas educacionais, o que poderia ser inserido dentro da sala de aula, dar uma revertida um pouco no que contém nos livros didáticos, como abordar, como estimular, então, a criatividade dos alunos, fazer com que eles mesmos se interagem, façam debates sobre, conhecendo, né, a diversidade de grupos e de populações indígenas que viveram, que vivem aqui ainda no nosso território, e também conhecerem os tipos de cultura material de cada povo, seja pré-colonial ou histórico, e o que é o patrimônio, né, para eles, assim. Então, o que a gente vai apresentar aqui são 5 oficinas, são 4 oficinas. A primeira seria de arte rupestre, oficina de patrimônio, de cerâmica, a hora do filme, e nessa hora do filme, qual esse tipo de filmes nós estamos sugerindo. Então, a primeira arte rupestre a gente pode fazer de 2 formas. Os alunos podem... O legal seria que, quando começasse o assunto de sala de aula, falasse sobre a parte pré-colonial, quando começasse a demonstrar cada grupo, o período paleolítico, período neolítico, demonstrasse, então, qual era a simbologia, qual era a comunicação deles entre as linguagens, apresentassem para eles, e depois fornecesse, então, uma atividade. E a atividade poderia ser de 2 formas. Pode usar os painéis, né, como na segunda foto do canto direito, e das crianças desenhando de forma geométrica, uma figura humana, ou ainda podem fazer com os temperos de casa para realizar como se fossem os pigmentos que a natureza fornecia na época. Então, a gente pode pegar o erva mate para fazer a cor verde, o coloral para fazer o vermelho, o açafrão amarelo e o café marrom. Então, misturar esses pigmentos com água e fazer com que eles fazem os desenhos numa folha de ofício ou também no papel pardo, tanto faz. Mas a ideia é que eles estimulem essa criatividade e compreendem o que se passava, como era a linguagem da época. Depois temos oficinas de patrimônio, que o ideal também, antes de realizar a oficina, é discutir sobre, né, seja do patrimônio regional, municipal ou nacional, explicar para eles o que é patrimônio, tanto imaterial como material, e nisso a criança, né, o aluno, compreender para ele o que ele vê como patrimônio, então necessariamente não precisa ser uma igreja matriz da cidade, mas outra coisa para ele, e fazer eles desenharem. Então, aqui você pode perceber que um está desenhando uma igreja, o outro desenhou uma escola, como ele viu que a escola é um patrimônio para ele. Então, seria legal estimular essas formas de compreensão. Depois temos a oficina de cerâmica, que a cerâmica é exatamente essa parte de compreender, então, os grupos indígenas, né, as diferenças, porque cada grupo indígena faz suas cerâmicas, mas os estilos muitas vezes são diferentes. E aí, propor, então, fazer a oficina de cerâmica com um material simples, que é a argila, mostrar para eles também antes, discutir, falar sobre os grupos diferentes que existem no Brasil, não somente o Tupi-Guarani, e abordar, então, e deixar livres para eles desenharem o que quiserem, então, montar, né, no caso, com argila. E as sugestões de hora do filme, também a gente tem uns filmes bem didáticos que representam um pouco, ou trazem um pouco do que seria o período pré-histórico, que seria uma figura de um arqueólogo. O primeiro filme é o Tadeu. O Tadeu, a sinopse do filme é que ele é um trabalhador, mas ele tem um espírito aventureiro também, ele vive em Chicago, só que ele acaba sendo confundido como um profissional arqueólogo. E é enviado, então, para uma expedição no Peru, e lá ele começa, então, a ter que enfrentar uma organização criminosa, digamos assim, que é especializada em roubar tesouros e vender, né, mercado negro. E aí ele acaba nesse embate de impedir que isso aconteça, mostrando que isso é errado, isso é crime também, né. E ele começa a contar com a ajuda, então, do seu cachorro e uma arqueóloga de fato, então, que é a professora, a Sara. Depois tem os crudes, que ele faz um recorte temporal, que é do período histórico, do período pré-colonial. Eles mostram que eles viviam no tempo da caverna,
E eles estão naquela fase de sedentarismo, do como, não vão se mudar, mas aí começa uma ruptura no meio ambiente, se movimentar, as coisas estão se movimentando, e eles são obrigados, então, a se mudar dali, achar um novo local, achar novos recursos de abrigo, de subsistência. E o último filme seria A Escavação. A escavação, a parte de ficção, ela tem uma parte de ficção, mas o real dela mesmo é a história da escavação, como ela aconteceu. A Edith e o seu marido, eles compram a casa, né, já com o intuito de realizar uma escavação no seu terreno, porque havia lendas que havia artefatos, algo preciosos no terreno. Então, eles compram a casa com esse intuito, os dois são amantes da arqueologia. Só que eles compram em 1926, e em 34 o seu marido morre, e acaba não dando continuidade ao projeto. E em 38, a esposa decide, então, a iniciar o projeto de escavação. Ela contrata o Basil. Ele não é arqueólogo, ele é um escavador, mas também era algo muito comum na época, né? Ele era autodidata, ele viveu com arqueólogos, então ele aprendeu tudo sobre. Então ele foi escavar. No início, a Edith achava que ia encontrar apenas um cemitério vikings, mas conforme foram escavando, conseguiram encontrar 3 túmulos de humanos, pregos, e nessa primeira parte da escavação, houve uma necessidade de chamar mais pessoas para dar continuidade à escavação, porque eles acreditavam que tinha algo a mais ali. Num determinado período da escavação, eles começam, então, a escavar e aparece, então, a parte de um navio, e aí, conforme for descamando o sedimento, encontraram também, então, um navio anglo-saxônico, que media em torno de 27,4 metros. Ao todo, depois que escavaram, fizeram toda a exposição do navio. Dentro tinha inúmeros artefatos, e pela contagem foram desenterrados 263 objetos. Nisso estavam capacetes, crânios, armas, utensílios domésticos e muitas moedas. Esses seriam, então, os 3 filmes que a gente indicaria, no caso, para poder passar nas aulas, para também ter uma compreensão de como é feito o nosso trabalho. E aqui a gente queria... Com licença, Thaís, boa noite. Boa noite. Ô, Thaís, a minha internet travou aqui, eu perdi a parte depois dos cartazes ali, as sugestões que você deu. Dessa daí? Antes. Aí eu fiquei aí, depois eu não vi o que você fez. Só Tá. Daí já entrei, já estava no filme. Tá, tem a oficina de patrimônio. Essa aí tá, que eu não vi. Tá, tem essa oficina de patrimônio que tu pode apresentar um pouco antes o que significaria patrimônio material e imaterial, tanto municipal, regional ou estadual ou nacional, e depois deixar eles livres e fazer eles mesmos questionar o que vocês consideram como patrimônio para vocês, deixar livre mesmo. Uhum. Tanto que um desenhou uma igreja e o outro desenhou a escola, porque ele considera a escola como patrimônio, né? Deixar as crianças, ver a percepção das crianças depois que tu apresenta o que é patrimônio. Seria essa a ideia. Sim. Eu sou professora de história e nas oficinas de arte rupestre eu faço exatamente como você sugeriu ali. Só que aí eu tento montar uma caverna. A gente faz com canos, né? E aí faz com papel pardo, e aí eles colam eu dou um tamanho de uma 4 de papel pardo, e depois eles colam no teto, eles acham maravilhoso. Ai, que legal. A ideia é essa mesmo. E a questão de sítio arqueológico, no início do ano eu peço para eles ir colecionando ossos de galinha, e aí quando eu vejo que eles já têm bastante, a gente enterra e coloca grama por cima, e aí eles explicam para todas as turmas o trabalho de um arqueólogo. Eles amam também, é bem interessante. Uma coisa também que dá para fazer de questão de cultura material é eles deixarem, fala para eles juntarem uma semana um lixo, mas lixo limpo, descartável, alguma coisa do tipo, botar dentro de uma sacola preta, e quando todos estivessem, né, passa umas rebana e tal, essa sacola ser trocada, entendeu? Tipo, é como se fosse eu dar uma sacola, sei lá, para a Marina, e só que ninguém sabe, né? A professora mesmo vai trocar a sacola, eles não podem saber. E eles fazerem uma interpretação de quem seria aquele ser humano, de como eles viviam, do que eles comiam,
Essa é uma oficina legal também de aplicar com eles, para interpretar o modo de vida do outro ser humano. E depois, quem se sentisse à vontade, falar, não, é minha, tu errou tudo, se questionar, né, o que acertou, o que não errou, ou seria bem legal. Essa é uma oficina bem legal de fazer também. Muito jóia. Adorei as dicas. Obrigada. Depois tem a de cerâmica, que é com argila também, que na hora, quando for falar de grupos indígenas, apresentar os utensílios, né, como é que eles faziam, e deixar livres também com a criatividade das crianças, e deixar eles produzirem o que for, e deixar secar e levar para casa, ou fazer uma exposição, é bem legal também. Dos filmes, tu assistiu? Acho que assistiu, né? Sim, daí quando eu voltei já estava ali no filme. Essa parte deu certo. Obrigada. Depois a gente tem uma percepção que a gente vem fazendo ao longo dos anos, não é de agora, mas é uma percepção de como é retratado, principalmente a história do Brasil, nos livros didáticos. A gente sempre nota então, a figura indígena, né, focando sempre no herói nacional, o indígena sempre como inferior. Os povos brancos eram superiores, principalmente quando chegam, né, no Brasil, veem uma diferença de vivência, roupa, tudo. Eles se põem, eles sempre se colocam como superiores, os indígenas que estavam aqui, os povos nativos que estavam aqui, seriam, então, incivilizados, eles não teriam nada, né? Que a cultura branca dos portugueses, principalmente, eram mais civilizados. E colocam, então, os portugueses, os espanhóis, todos eles vieram para colonizar o Brasil como desbravadores, descobridores, sendo que não foi nada descoberto, nem desbravado, simplesmente o território estava aqui, e eles erraram uma rota e se depararam com um novo continente. Essa seria, então, a história, né? Não botar eles como foram desbravadores, se depararam com algo novo, sendo que já estava ali há muito tempo. E aí o que a gente percebe nos conteúdos é sempre a mesma coisa, é o povo tupi, não existe outros grupos indígenas, subdivisões, é tudo de uma forma geral. E, novamente, ele fica como incivilizado, é um modo de vida simples, não se encaixaria num padrão, então, dos povos brancos, né, que vieram para cá, e acabam sempre diminuindo, né, desvalorizando a cultura, o simbolismo, todos os grupos nativos que viviam aqui. Essa seria, então, a gente encerraria a fala com essa reflexão do que está acontecendo ainda com os livros didáticos, e por isso, então, a importância da gente aplicar essas propostas educacionais no momento que estivesse falando, tentar reverter a situação. Olha, aqui no livro é assim, mas, na verdade, são outras formas de vivência, né? Cada um poderia viver de outra forma, e aí estimular as crianças também a compreender o que se passa, se passaria, então, no território brasileiro, com os diferentes povos e com diferentes culturas, né? Pouco se fala de diferentes culturas no livro, é muito geralzão mesmo. E a gente encerraria com isso, com essa reflexão de como ainda está sendo retratada a história do Brasil. Aqui um pouco das referências que nós utilizamos. E a equipe agradece, então, a oportunidade do espaço de fala. E agora fica questionamentos e dúvidas, caso alguém tenha. E vale ressaltar também que tem a lista de presença para assinar, que já se encontra no chat. Seria isso. Meninas, adorei o conhecimento que vocês nos passaram hoje. E a minha pergunta é, quando que vai ter mais? Eu vi que algumas de vocês já responderam ali o formulário, né? Peraí, Jaqueline, tu quer falar? Não, só queria agradecer pela oportunidade e pedir se vocês conseguem disponibilizar o material da apresentação por e-mail. Conseguimos sim, a gente fez a gravação também, a gente vai avaliar se de repente disponibiliza ela também, porque a ideia, a gente teve vários inscritos, né? Mas poucos professores acabaram participando. Então, de repente, a gente pode ver uma forma de disponibilizar a gravação, caso outros tenham interesse, né? E aí a gente encaminha para vocês por e-mail essa apresentação. Mateus. Ok, muito obrigada. No mais, queria agradecer. Foi muito interessante, muito boa a apresentação de vocês. Obrigada, Jaqueline. Mateus?
Boa noite. Gostaria de agradecer aqui o espaço de fala. Eu me chamo Matheus, eu sou bibliotecário da Rede Municipal de Ensino e gostaria de comentar sobre a parte das oficinas ali, né, de como abordar isso com essa temática com os alunos. E acredito, né, sendo bibliotecário, mas acredito que e os professores, né, que estão assistindo, né, sabem que a história, né, ela sempre é uma boa maneira de começar um assunto. Então, hoje já se tem uma lista bem grande de autores indígenas, já com mais de 200 autores indígenas. Então, já é uma maneira de se iniciar o assunto sobre os povos que viviam aqui no período pré-colonial. E algumas coisas que eu gostaria de citar por exemplo, sempre lembrar, né, quando a gente vai se preparar para contar uma história, é sempre bom a gente procurar estudar aquela história, saber de qual povo, né, é aquela lenda, é aquele conto, né, porque antes dos povos europeus chegarem aqui, nós tínhamos mais de 1000 etnias, né, indígenas aqui vivendo no nosso país, né? Então, o que foi reduzido drasticamente, né? Então, cada povo, cada organização tinha o seu modo de vida, o seu tipo de alimentação, de ornamentação. Então, é importante citar de onde surgiu aquela lenda, né? Aquela história. Então, o mapa, nesse momento, também é um bom recurso, né, para a gente usar, porque daí a gente mostra onde a gente está localizado no mapa e onde está aquele povo ali de quem a gente está falando, né? Quais os costumes daquele povo, como aquele povo vive, onde eles costumam residir. Então, isso é bem interessante cuidar. Outra coisa que é bom também comentar seria sobre, já que estamos falando sobre indígenas, né? Cuidar em não usar a palavra índio, porque índio, na verdade, é um apelido, né? Que os brancos, né, o povo europeu, quando chegou aqui, né, deu esse apelido para as pessoas de uma nacionalidade que, na verdade, eles não conheciam. Então, a gente não usa esse termo, né, porque eu acredito, né, que nem sempre o apelido é bem-vindo, né, na maioria das vezes ele é mal visto, né, a gente não gosta, né, então quando a gente não gosta, a gente não vai usar essa palavra. Então, indígena é a palavra certa. Se a gente for ver no dicionário, indígena significa povo originário, né? O nativo de algum lugar. Então, cuidar para não usar esses termos, para não reforçar estereótipos. Que é o caso também de fazer um cocar no dia do índio. A gente não faz esse tipo de coisa no dia do índio, porque isso quer dizer que, então, todos os mais de 1000 povos que existiam aqui no agora Brasil, usavam o mesmo tipo de cocar, o mesmo tipo de pintura. Então, a gente generalizar, né, tamanha riqueza de significado, né, e generalizar essa quantidade toda de povos. Mas a história, ela é sempre interessante, né? Então, se a gente procurar, assim, uma história que a gente consiga adaptar para a nossa região, né, melhor ainda, né, para o povo que vivia na região onde a gente reside, né. Então, é interessante a gente prestar atenção nesses pontos. Indico também Livraria Maracá, que é uma livraria especializada em autores indígenas. Então, quando a gente vai usar, falar sobre a história de um povo, é melhor ainda quando a pessoa daquele próprio povo fale sobre o seu cotidiano, né? Então, é muito melhor que um indígena fale da sua realidade do que um branco fale da realidade dele, né? Então é isso, muito obrigado. Desculpa se me estendi demais no comentário. Obrigado pelo espaço. Obrigada, Matheus. Mais alguém gostaria de falar, de trazer alguma contribuição? Algum do pessoal aí que está participando conhece algum sítio da região?
queira compartilhar com a gente, se já teve alguma experiência visitando algum local desses. Então, acho que se ninguém mais tem nada para falar, a gente dá por... Sim, a gente, na última atividade que a gente fez de educação patrimonial, na escola, qual é o nome da escola? Na escola da comunidade São Sebastião do Arvoredo, o pessoal, teve uma professora que nos falou, né, dessas paleotocas, isso mesmo, obrigada, Matheus, Maria Aparecida Nunes, só que a gente não conseguiu visitar o local, né, mas é bem rico também, né, porque às vezes a gente tem esses lugares, essas paleotocas, como um espaço que pode acontecer de grupos indígenas ter aproveitado esses espaços, né, para se esconder, para se abrigar de tempestades, de tempo muito frio, né, como é o caso de São Joaquim. Então, é um espaço que pode ter evidência, né. Então tá, pessoal, muito obrigada por terem ficado com a gente até agora, né, a gente agradece muito. E é isso. Uma boa noite a todos e todas. E até a próxima.